Olá galera, hoje eu trago a segunda parte do assunto geologia, lembrando que eu estou fazendo vídeos mais voltados para a educação. Posteriormente eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre curiosidades do futebol, mas hoje eu vou trazer um pouquinho um resumo sobre dois temas recorrentes de geologia, que é a estrutura interna da Terra e deriva dos continentes, consequentemente placas tectônicas. Então vamos começar a falar sobre estrutura interna da Terra. No vídeo passado nós falamos um pouquinho sobre as eras geológicas e como foi se formando a Terra e os continentes que nós conhecemos hoje em dia. Hoje nós veremos mais ou menos como é a parte interna da Terra e todas as suas camadas e suas consequências das formações dessas camadas. Nós temos três tipos de camadas. Eu tenho a crosta terrestre, que muitos também conhecem como litosfera, que é grande parte da nossa interação do ser humano na Terra. Você tem o manto, que ele é dividido em duas partes, né? Manto superior e manto inferior. E você tem um núcleo, que nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Vamos começar falando um pouquinho da crosta terrestre, a nossa litosfera. As camadas da Terra, elas são conhecidas como... elas são caracterizadas, posso dizer, como três camadas, mas entre elas nós temos subdivisões, que também... nas fronteiras, podemos dizer, nos limites de cada camada interna da Terra, elas têm descontinuidades e dão nomes aos descobridores desse fenômeno, né? A mais famosa é a descontinuidade de Mohorovic, né? Não sei se se pronuncia assim corretamente, que é nada mais nada menos que os limites das camadas, e nelas você tem uma mudança ali de estado e também de composição. Então você tem a primeira crosta terrestre, que tem ali no limite, ela vai variar entre 60 a 70 km de profundidade. Onde nós estamos pisando na crosta terrestre, a parte, podemos dizer, a parte sólida da camada da Terra. Eu gosto de brincar muito nas minhas aulas que ela é praticamente como um ovo. Então você tem a casca do ovo ali sólida e a gema e a clara mais líquida, com exceção ali vai ser justamente do núcleo interno, que eu vou falar mais à frente. E essa crosta ela é dividida em duas partes. Você tem o cima e o cial. O cima, que nós chamamos de crosta oceânica, é uma parte mais espessa, uma parte mais fina. Podemos dizer que essa parte mais fina ela vai variar entre 7 até 30 km de profundidade. Cima se chama porque tem grande presença de silício e magnésio. Já a parte cial, que é a crosta continental, ela vai ter aí a profundidade de 70 km nas regiões de montanhas, de cordilheiras, cadeias rochosas. Ela tem uma profundidade bem maior devido ali à constante atividade sísmica, que eu vou falar mais à frente também. É uma curiosidade que você vai conhecendo que a cada 30 metros aumenta-se mais ou menos 1 grau Celsius. Ou seja, quanto mais nós nos aprofundamos da Terra, quanto nós mais cavamos, né, nós temos um calor maior. Outra característica também, o ser humano, a interação humana, o homem, ele só conseguiu perfurar até 12 km, entre 11 a 12 km aí de profundidade, ok? Entre a crosta e o manto, que é a segunda camada que eu vou falar agora para vocês, você tem a astenosfera. A astenosfera, também chamada de magma, podemos dizer assim. A astenosfera é um líquido, né, viscoso, com grande presença de rocha fundida. E nessa conjuntura, você tem um movimento chamado de movimento de convecção, ou também princípio de isostasia. O movimento de convecção é nada mais nada menos que o magma, o núcleo, emitindo magnetismo, emitindo forças, né? Emanando força do seu centro da Terra, isso é primordial. Aconselho a assistir um filme ficcional, óbvio, mas um filme que é Núcleo, Missão da Terra, que é baseado na história de um fim apocalíptico da Terra, devido ao núcleo não estar mais em movimento. E, de certo modo, tem um pouquinho de veracidade nesse filme ficcional, podemos dizer assim, porque o núcleo é muito importante, principalmente por conta do movimento de convecção, porque graças a esse movimento você tem aí, como consequência desse movimento, a força das placas tectônicas, ali os principais movimentos das placas, que eu vou falar também mais à frente. E o princípio de isostasia é o princípio de equilíbrio, porque à medida que uma rocha, um sedimento, lembrando bacias sedimentares também,
também, né? A partir de um movimento em que a rocha, a placa tectônica, ela desce, ela se funde no magma e vai sair do outro lado uma rocha nova, né? Podemos dizer, numa fissura de placa tectônica vai surgir uma rocha nova, ou seja, esse princípio de isostasia é um princípio de equilíbrio da rocha ali, do princípio ali da astenosfera. Então lembrando, não confunda a astenosfera com a atmosfera. Então na astenosfera você tem a formação do magma, a formação de toda aquela região, beleza? Logo abaixo da astenosfera nós temos o início do manto, que vai ali perdurar por 2.900 km de profundidade. Podemos dizer que o manto ele tem quase 80% de toda a Terra, ou seja, quase 80% da Terra é manto. E o manto é dividido entre dois, manto superior e inferior. Como eu havia falado na parte de crosta, a parte do manto superior ela é mais sólida, podemos dizer assim, e o manto inferior ele vai ficando cada vez mais líquido, porém com metais mais pesados. Grande parte dos minérios que compõem o manto é o ferro e o magnésio. Você vai ter um aumento cada vez gradativo de ferro ali à medida que você vai se aprofundando. E por fim nós chegamos no nosso núcleo. Como eu falei para você, à medida que você vai se aprofundando, vai ficando mais quente. O núcleo tem mais ou menos 6.000 graus Celsius, entre 5 a 6.000 graus Celsius. Aí é a camada mais quente da Terra. Ela é importante porque ela exerce toda a força do campo magnético da Terra, né? Ou seja, já ouvi falar na aurora boreal, né? Todas essas ondas de rádios é importante por conta desse campo magnético que é exercida pelo núcleo. Ou seja, se o núcleo parar de funcionar, possivelmente nós teremos cataclismas aí climáticos e também danos aí para as telecomunicações. Também o núcleo é chamado de NIF, né? Que é uma mistura entre níquel e ferro, ou seja, você vai ter muita presença de níquel e de ferro, e tem um raio de mais ou menos 3.500 quilômetros de espessura, né? O raio de todo o núcleo. Lembrando que a Terra da crosta até o núcleo vai ter mais ou menos uma profundidade de 6.300 quilômetros aí, ou seja, de uma ponta da Terra a outra ponta da Terra, ou seja, todo o raio da Terra, ele vai ter mais ou menos ali entre 12.600 quilômetros de largura, né? A Terra. O núcleo é dividido em dois, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno ele é totalmente sólido, podemos dizer assim, né? Porque devido toda a força, todo o empuxo gravitacional, toda a gravidade sendo exercida para o centro, então esse centro ele é sólido, porém o externo é mais líquido, né? Onde tem a maior presença aí do campo gravitacional da Terra. Então nós temos as três estruturas internas da Terra, que são importantíssimas, e você que vai fazer Enem tem que estar atento a essas três estruturas. Saindo um pouquinho da parte interna da Terra, indo para a crosta, a litosfera, nós temos o estudo da deriva dos continentes, que é uma teoria elaborada por Alfred Wegener, meteorologista alemão, que em 1912 ele percebeu que, olhando os mapas daquele período, ele percebeu que parecia um quebra-cabeça a Terra, né? E essa Terra parecendo um quebra-cabeça, ele falou, oxe, então deve estar acontecendo alguma coisa aqui. Esses continentes em algum período já podem terem sido unidos ali em algum período. Como você já viu na aula de eras geológicas, eu já expliquei, né, no período da formação da Pangeia, ali no período Paleozoico. Então você tem a formação da Pangeia. Pangeia significa continente único, né? Único continente, ou terra única. Como ele elaborou essas provas? Ele não tinha ele tinha evidências, né? Então as principais evidências dele seria mais ou menos o formato dos continentes, principalmente da América do Sul e da África. Se você pegar ali, são muito parecidos, né? Eles se encaixam como um quebra-cabeça, como ele disse no seu livro. Os fósseis, esses fósseis, ele percebeu duas características nos fósseis. Por exemplo, fósseis da mesma espécie, não do mesmo animal, mas da mesma espécie em continentes diferentes. Aí você vai falar, não, mas tem cavalos em toda parte do planeta, então quer dizer que os cavalos estavam desde dos períodos anteriores aqui em todos os continentes? Não, lembre-se que o homem exerceu o papel de migrar grande parte dos animais para várias partes da Terra, mas naquele período não tinha o homem, né? Vale lembrar. Então esses fósseis estavam em várias partes do continente, eram animais terrestres. E como aconteceu isso? Então a primeira evidência foi essa. A segunda evidência é ele perceber que tinha fósseis de animais, por exemplo, de animais de regiões frias em regiões quentes e vice-versa. Ou seja, então quer dizer que esse continente ele já
estava numa região fria, né? Ou teve uma movimentação muito intensa ali da crosta terrestre. E finalmente a vegetação. Ele percebeu que também existia vegetações em regiões que não tinha característica dessa vegetação. Por exemplo, na região da Antártica ali, da Antártida, ele percebeu que no fundo ali tinha restos, vegetações de climas tropicais. Então a partir daí ele percebeu que houve um grande movimento da Terra. Só que ele não tinha como provar, certo? E essa prova veio somente nos anos 70. E nos anos 70 você tem ali Jason Morgan, né? Um britânico que agora me falha a memória, eu vou ver se eu colocar aí embaixo o nome dele na descrição. Eles elaboraram a teoria da deriva dos continentes, de fato, né? Eles falaram que os continentes estavam meio em cima de placas, que essas placas se movimentavam de um lado para o outro. E vocês devem conhecer como placas tectônicas, né? Ao todo são 12 grandes placas, não quer dizer que só existam 12 placas, mas as mais famosas são 12 grandes placas. E vocês que vivem aqui no Brasil, que nós moramos no Brasil, estudar para o Enem, fiquem atentos a algumas placas, como a placa de Nazca, que está aqui no Oceano Pacífico, a placa que nós estamos em cima, né, da placa, que é a placa da sul-americana, e a placa africana. Existe, até eu mesmo falo às vezes, o Brasil não tem ocorrência de terremotos. É um pouquinho equivocado nós falarmos isso. O certo é falar que nós não temos terremotos de grandes magnitudes, de grandes proporções, lembrando na escala Richter lá, que vai variar até 9 ponto alguma coisa ali na escala Richter, né, um dos grandes terremotos. Mas nós temos terremotos, nós temos pequenos tremores. Lembrando um pouquinho da aula de física, o princípio da propagação de ondas. Então, se ocorre um choque na borda de uma placa, nós que estamos em cima vamos sentir esse movimento da placa. Lembrando também que a placa também ela tem fissuras, e essas fissuras também podem gerar pequenos tremores. Outra questão também é que as dobras, quando duas placas se chocam, você tem uma formação de dobras, que eu vou explicar também mais para frente. Ou seja, o Brasil tem ocorrência de pequenos abalos, sim. Vale lembrar aí que tivemos ao longo da história pequenos tremores de terra. Essas placas estão então em constante movimento, elas não estão fixas em um local, elas estão sempre se movimentando. A maior prova é o afastamento da América do Sul e da África. Nós temos alguns movimentos. Nós temos um movimento divergente, que nós também chamamos de movimento de afastamento, quando duas placas elas se afastam, e quando elas se afastam você tem a saída do magma. Então grande parte desse afastamento pode ocorrer surgimento de vulcões. E também quando essas placas elas se afastam, ela também pode ter ruptura e quebra, que é algum movimento de terremotos. Porém, é mais comum o surgimento de vulcões nos limites divergentes. Também você tem o surgimento de dorsais mesoatlânticas. A mais famosa é a dorsal atlântica aqui, entre a América do Sul e a África, que são grandes montanhas que tem debaixo dos oceanos, e fissuras enormes. E essas placas, quando devido à placa africana e à placa americana, sul-americana estão se afastando, você tem ali magma saindo. Quando você tem esse magma saindo em contato com a água fria, você tem um choque térmico, formação das rochas jovens. Então quer dizer que aquela região tem formação de rochas jovens. Futuramente vamos ter presença de ilhas vulcânicas ali entre Brasil e África, coisa que você tem ali o Anel do Fogo do Pacífico, né? Uma das regiões que tem maior constância de terremotos e vulcões, que ali circunda quase todo o Oceano Pacífico. Vai chegar aqui na costa do Chile, no litoral Pacífico dos Estados Unidos, até a região da Ásia ali, pegando o Sudeste Asiático, o Extremo Oriente Asiático. O Japão é um dos países que mais sofrem aí por conta do Círculo de Fogo do Pacífico. Lembrando aquele filme lá dos monstrões, dos Kajuí, que era o filme Círculo de Fogo, fazendo uma alusão aí realmente ao Círculo de Fogo do Pacífico. Então você tem o movimento divergente, que também eu coloquei ali no limite convergente, movimento orogenético. O limite divergente também é orogenético, porém é mais comum nós termos movimentos orogenéticos nos movimentos convergentes, que eu vou falar agora. O movimento convergente é o choque das placas, e esse choque das placas eles podem ocorrer de três maneiras. Se uma placa é oceânica e a outra continental, se as duas são oceânicas e se as duas forem continentais. Então, o choque da placa em uma oceânica e continental, o que vai acontecer? Formação de dobras. Esse choque no interior do continente pode formar pequenos dobramentos, que no futuro pode ser chamado de planaltos, né? Vocês devem conhecer alguns. Por exemplo, o plano da Borborema é em consequência de movimentos orogenéticos. Então, você vai encontrar em alguns livros cadeias orogenéticas aí, formação de planaltos e até
até mesmo pequenas montanhas, certo? Então, quando a placa se choca oceânica, uma vai afundar, porque a mais densa, a mais pesada, ela tende a afundar, que nós também chamamos de movimento de subducção. Então, quando ela afunda, a outra pode submergir, formando aí as dorsais ou até mesmo montanhas. Porém, a mais famosa, quando duas placas continentais se chocam, exemplo, a placa indiana com a placa asiática, se eu não me engano, você tem uma formação ali de grandes cordilheiras, entre elas, como eu citei, a cordilheira do Himalaia, a cordilheira dos Andes aqui na região da América do Sul e outras cordilheiras. Esses movimentos são movimentos orogenéticos, são movimentos horizontais. Para finalizar, você tem o limite transformante, que é um movimento epirogenético, que é um movimento vertical, podemos dizer que é o deslizar das placas, né? Vou colocar aqui numa imagem, o deslizar das placas que formam falhas ou fissuras. A mais famosa é a falha de San Andreas, uma das falhas mais vistas aí na história. Teve um filme recente, né, também, The Rock, Dwayne Johnson, que é Terremoto da Falha de San Andreas. É um filme meio catastrófico, mas é bem legal de assistir, vale aí a menção. Então, esses são os limites das placas tectônicas. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, divulgar, compartilhar. E é isso aí, beleza? Valeu!